Bom dia a todos e todas. Espero que vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós veremos o passo a passo do trabalho com a educação física na educação infantil. Quais são os conteúdos? O que devemos trabalhar com essas crianças, afinal, né? O tema da nossa aula hoje, unidade 3, conteúdos da educação física para a educação infantil, corpo, gestos e movimento. Será que nós devemos trabalhar esse campo de experiência? Quais são os conteúdos que a gente pode aplicar para as crianças da educação infantil? Então vamos lá adiante. Bom, afinal, o que fazer, né? Antes de mais nada, nós devemos planejar. O objetivo dessa aula de hoje não é dar para vocês uma receita pronta de como aplicar aulas para as crianças nessa faixa etária. A proposta é dar ideia para vocês de como proceder, o caminho para vocês conseguirem atingir os objetivos e atender as sugestões da BNCC. Munir vocês de possibilidades para que vocês compreendam como as aulas de educação física se interagem à proposta de campos de experiência da educação infantil. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar o campo corpo, gestos e movimentos. Nós vamos conhecer uns teóricos que podem contribuir e reforçar o acervo de vocês para a elaboração de estratégias de trabalho com as crianças pequenas. Mas então, o que o professor de educação física deve fazer para ministrar as aulas para as crianças de educação infantil? Então, antes de mais nada, planejar. E seguir o planejamento nesses três pontos. Selecionar, primeiramente, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC, escolher um para ser trabalhado. Em seguida, pesquisar sobre, realizar consultas e na literatura para vocês terem um pouco mais de conhecimento, abrir aí um pouco a ideia de como trabalhar o objetivo que que vocês selecionaram para ser trabalhado com as crianças. E a partir, então, do objetivo e do estudo dos teóricos, da bibliografia, escolher estratégias adequadas para atender as necessidades e as, as possibilidades das crianças nessa faixa etária. Bom, então, primeiro ponto, selecionando o objetivo. Podemos e devemos linkar com os demais campos de experiência, tá, pessoal? O importante é que vocês saibam, a gente vai focar hoje no campo corpo, gestos e movimento, mas é importante que vocês lembrem que a proposta da BNCC é interdisciplinar, né? Descaracterizar o modelo disciplinar que a gente tem no ensino fundamental e no ensino médio. Então, tentar trabalhar mais de um campo ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Então, para hoje, especificamente, a gente vai focar no campo corpo, gestos e movimentos. Então, nós vamos focar na faixa etária bebês, que eu acredito que seja um pouco mais difícil para vocês visualizarem o trabalho da educação física nessa faixa etária. E nessa faixa etária nós temos 5 objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Desses 5, nós vamos selecionar utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando as possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. Então, guardem esse objetivo que depois nós vamos retornar a ele várias vezes no decorrer da aula. Então, já selecionamos o objetivo, então o primeiro ponto está ok. E agora vamos para o próximo passo, que é aprofundar o conhecimento
respaldados em autores, né, em pesquisadores da área e que trazem conhecimentos e possibilidades de trabalho da educação física com as crianças nessa faixa etária. Até nas faixas etárias maiores, né, mas eles abrangem também essa faixa etária de crianças pequenas. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas referências. 2 livros do Gallagher, primeiro Gallagher e Osmond, compreendendo desenvolvimento motor, bebês, crianças, adolescentes e adultos. Eu acredito, quem já fez desenvolvimento motor e aprendizagem motora já deve ter estudado bastante esse livro, que é um dos teóricos mais importantes, mais referendados nessa área. Então, esses dois livros são bem interessantes a gente ter como cabeceira, né? Nós, profissionais de educação física, que vai trabalhar com licenciatura, então é importante ter esses 2 documentos. Tá? O professor David, ele foi professor da Escola de Saúde e Educação Física Recreação da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Um pouco da bibliografia dele. Né? As pesquisas dele, pesquisas e livros sobre o papel da escola em promover experiências de movimentos significativas e de alta qualidade para crianças e jovens. Ele recebeu reconhecimento internacional nessa linha. Ele foi professor também na escola básica e durante mais de 40 anos de trabalho na área de estudo de educação física, ele formou e influenciou um grande número de profissionais e pesquisadores. Então, essas duas são as 2 obras mais relevantes e são traduzidas para a língua portuguesa. Então, nós temos também Tani, professor Tani, né, ele escreveu esse documento para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Educação Física, Vida e Movimento. O professor Tani Botani é um dos grandes pesquisadores da área de comportamento motor do Brasil, professor da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. E eu trouxe também essas 2 outras referências do professor João Batista Freire. João Batista Freire fez uma conferência com o professor João Libardoni e o professor João Barros. Não sei se vocês assistiram, mas deve estar salvo no YouTube. Bem interessante a discussão dele sobre o profissional, o dia do professor, na verdade, o dia do professor. Foi bem interessante. Professor João Batista Freire foi professor do curso de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas. Ele é considerado como autor pioneiro no estudo das relações entre educação física escolar e a perspectiva construtivista de desenvolvimento e aprendizagem dos autores interacionistas, Piaget, Vygotsky e Vallon. É importante vocês estudarem um pouco sobre esses autores também, tá? Ele discute, o professor João Batista Freire, ele discute o trabalho na educação infantil. E esses 2 livros, eles foram publicados no Brasil. Se vocês podem ver aí o ano dos livros, né? Um em 1989 e o outro em 2000, então você consegue perceber aí o tempo que ele está na área publicando e estudando sobre a área. Então, o primeiro livro, que é um clássico, você já deve ter ouvido, Educação de Corpo Inteiro, Teoria e Aprendizagem de Educação Física. E o segundo, Educação como Prática Corporal. Também são livros que eu sugiro que vocês adquiram e tenham na biblioteca de vocês, biblioteca pessoal. Esses autores, pessoal, é importante destacar que eles são específicos da área de educação física e eles falam mais sobre a parte de conhecimento básico, tá? Não é o conhecimento aplicado, aquele que você vai lá na... Talvez esse livro, o Educação de Corpo Inteiro, do João Batista, seja um pouco mais específico, ele já traz alguns exemplos de aula que é importante, que são interessantes para vocês, se não realizarem tal qual estão lá, mas para vocês terem uma base, né? Porque cada contexto é um contexto, cada criança é uma criança, cada tempo e época
é diferente. Então, é possível que a atividade que ele tenha sugerido em 1989 atualmente não seja tão, vamos dizer, tão interessante ou necessária para as crianças da atualidade e da nossa região. Então, é importante vocês terem sempre esse pensamento quando vocês forem ver, pesquisar plano de aula, pesquisar atividades, sempre terem essa visão de filtrar o que é importante para vocês, o que é interessante para a turma de vocês, para as crianças e as características e necessidades que elas apresentam, para vocês conseguirem, por mais que pegue uma brincadeira que todo mundo já brincou a vida inteira, mas adequar para o conhecimento que a criança tem e o interesse delas naquele momento, naquela aula e, óbvio, o objetivo que vocês querem atingir. Ah, vamos passar adiante, então. Vou interromper esse áudio e para nós iniciarmos o vídeo 2. Áudio não, vídeo. Interrompendo.